Agora o Jornal da Record convida você para uma aventura num super navio cargueiro. Na nossa série especial Profissões, os repórteres Rodrigo Viana, Edgar Luqueta e José Paulo nos levam para navegar com a tripulação e conhecer a vida no mar. O maior cargueiro a percorrer o litoral do Brasil. Construído num estaleiro na China, o Vicente Pinzon foi batizado no último fim de semana, no Porto de Santos, em São Paulo. O navio carrega o nome de um navegante espanhol do século XV, que estava na frota de Cristóvão Colombo. E carrega também a mais moderna tecnologia marítima, além de números impressionantes. São 255 metros de comprimento, navio a perder de vista. Acima da superfície, em média, 48 metros de altura. É como um prédio de 15 andares feito de puro aço, pronto para navegar de Manaus até o porto de Rio Grande, no sul do país. Já é noite quando embarcamos para ver de perto como vivem os tripulantes desse super cargueiro. É uma longa subida pela escada estreita que nos leva ao convés. Vamos ao passadiço, área de comando do navio. Lentamente o capitão coordena a manobra para que o Vicente Pinzon se afaste do cais. Há um diálogo permanente com o prático, homem que conhece bem as correntes, a profundidade do porto, e sobe ao cargueiro só para fazer essa operação. O supercargueiro está em movimento, mas vai parar logo, alguns quilômetros adiante, num outro terminal de carga em Santos. Ali passamos a primeira noite a bordo. E a gente se surpreende quando descobre que um navio desse tamanho é operado por apenas 26 pessoas. É uma mistura de sotaques, de histórias, de gente que vem de todas as partes do Brasil. Alguns nós vamos conhecer agora. Thiago Soares, segundo oficial de máquinas, Aracatis. Maristela Fernandes Ribeiro, enfermeira, Santos, São Paulo. Moisés Martins, sou chefe de máquinas, natural de Belém do Pará. Ormindo de Paula Coelho, sou o comandante do navio Vicente Pinzon, sou de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Antes das 8 da manhã, o comandante já está no café. Ele tem a companhia da enfermeira Maristela, uma das 3 únicas mulheres a bordo. Aos 50 anos de idade, Maristela, como todos aqui, passa 56 dias navegando e depois tem 56 dias de folga. Acaba o café e ela tem que correr, porque o domingo será dia normal de trabalho. Maristela está indo para a cabine agora? Vou para o camarote, colocar o uniforme e começar o dia de hoje. O camarote dela é pequeno, mas confortável. Minha segunda casa. Antes de virar enfermeira na Marinha Mercante, ela era do comércio. Tinha uma locadora de vídeos. Entregava filmes para os navios que atracavam em Santos e assim se encantou pela navegação. A gente brinca que, na realidade, o marítimo tem água salgada na veia e não sangue. Ela também é a responsável pela alimentação. Cuida do estoque de comida, aqui chamado de paiol. Mas não é nada disso que mais atrai a Maristela. Ela, que perdeu a única filha há 3 anos, reencontrou o equilíbrio navegando. O cheiro do mar, as estrelas, a lua, a tranquilidade, você não tem sons externos, buzina. A paixão pelo mar atrai muitos deles, mas a maior parte do tempo, os marinheiros não conseguem nem olhar para o horizonte. Com um navio no terminal, há trabalho pesado no convés. Esse navio tem capacidade para mais de 4.800 contêineres. A gente está acompanhando uma operação de carga e descarga no Porto de Santos. E o incrível é notar que, além dos volumes que a gente vê para cima do convés, há esses outros que eles vão empilhando aqui para a parte de baixo, que fica no porão do navio. Olha só, o contêiner vai ser encaixado aqui nessa canaleta e daí eles baixam o volume.
o equivalente a 7 andares de contêineres. Quando o navio vai para o mar, aqui existe uma placa, uma tampa de aço, então a gente nem vê que há tantos contêineres no porão do navio. Nessa hora, o trabalho maior é desse pessoal de roupa laranja, que não faz parte da tripulação. São os estivadores dos tempos modernos. Aqui de baixo, com uma linguagem de sinais, eles orientam o homem que lá do alto opera o guindaste. Edmar é primeiro piloto do navio. O papel dele aqui é controlar se os contêineres estão entrando e saindo conforme as planilhas recebidas a bordo. É um plano de descarga que todo o corpo tem e manda pra gente. Todos esses quadradinhos são contêineres que vai desembarcar neste terminal. E daí tem o desembarque e tem que também ficar embarcando. Exatamente, tem a carga e descarga. É uma operação complexa, né? Muito complexa. Quando o trabalho avança, vem outra operação complicada. Depois da sirene avisando do risco, a enorme sombra surge primeiro. E logo vemos que o guindaste traz as tampas gigantescas para fazer o fechamento do convés. O trabalho dura 8, às vezes 10 horas. Enquanto a operação de carga e descarga acontece lá em cima no convés, aqui embaixo, no coração do navio, há um trabalho duro sendo realizado. Nós estamos na sala de máquinas e esse aqui é o motor principal do cargueiro, gigante. Ele ocupa 3 andares, vem lá de baixo, tem mais ou menos 10 metros de altura. E olha só onde é que está o chefe de máquinas, literalmente dentro do motor, fazendo a manutenção. Moisés nasceu no Pará, à beira do rio, e hoje vive navegando Brasil afora. O papel dele aqui é garantir que os 8 cilindros do motor estejam limpinhos. Toda vez que a gente chega aqui em Santos, é feita uma limpeza aqui nesse compartimento, né? A gente tem acesso, para a gente poder ter acesso e fazer a inspeção nos 8 cilindros. São 8 cilindros gigantes. Esse aqui é um cilindro, né? É um motor com 8 cilindros. Se fosse um carro, era um V8. Pois é. Ele avança motor adentro. Não é trabalho para quem sofre com ambientes apertados. Com 25 anos de experiência, Moisés comanda uma equipe com mais 7 pessoas, entre eles alguns novatos. O Tiago entrou aqui como aprendiz, ou praticante, como eles dizem, e aprendeu rápido. Hoje, o cearense de 22 anos é segundo oficial de máquinas. Rápido, prestativo. É ele quem prepara o motor para que o Vicente Pinzon passe para a próxima etapa de navegação. Abre as válvulas de ar. Dá a partida só com ar, ainda sem injeção de combustível. Volta correndo com a turma para fechar outras válvulas. E finalmente vem a partida do motor. Isso aqui é para acionar um motor que vai ajudar o navio a sair do cais. Isso, justamente. É um motor que usa muita energia. Isso, justamente. Ele precisa de 3 geradores. Se o senhor ver, vem esse e aquele gerador. 3. Para energizar esse sistema. E agora já está pronto? Ele já está pronto. Agora eu vou energizá-lo. Na hora que o comandante quiser acionar o motor, já pode. Ele já pode acionar. Agora, da sala de máquinas, o controle passa ao comandante lá em cima. Boa tarde, comandante. Nosso baú já está energizado. Moisés tem orgulho do rapaz que ajudou a formar. Veterano das máquinas do mar, o paraense tem 4 filhos. 3 vivem com a mulher dele em São Paulo. A gente está aqui, quando volta tem lua de mel, né? E tem esse lado bom. E a tripulação, quando não está trabalhando, fica aqui nesse prédio, vamos dizer assim, de 8 pisos, que é onde estão a cozinha, algumas acomodações e os camarotes. O principal, o comandante Formindo, nós vamos conhecer agora. Rapaz, opa, entra aí. Esse é o nosso escritório, tá? Uma pequena suíte, né? A minha parte preferida aqui, a minha cadeira aqui, que eu trouxe do outro navio, né, pra cá. Esse aqui, ó, fico aqui
aguardando a manobra, numa boa, olhando televisão quando pega, né? Quando está próximo de terra ou no porto. Mas quando tem manobra, você tem que correr lá para cima. Aí eu já saio pronto daqui, né? Ó, já estou pronto. Vou embora para a manobra. Não há o luxo dos cruzeiros marítimos. Uma das poucas opções fora dos camarotes é a pequena academia onde os marinheiros mantêm a forma. Lá em cima, o capitão Ormindo já está a postos. O comandante tem 45 anos de experiência no mar. Nos últimos tempos, ele se acostumou a ver em operação nos portos essas máquinas cheias de tecnologia. Ele é de uma época em que não havia GPS. A navegação era feita na raça, na base do conhecimento profundo dos astros e de cada ponto do litoral brasileiro. Ele nos mostra as cartas náuticas em papel que os navegantes seguem a utilizar, apesar de toda a tecnologia. Já este outro aparelho, preservado com orgulho, quase não é mais usado. Com a ajuda do sextante, os velhos marinheiros se orientavam, olhando apenas para o céu. Então eu naveguei muito com sextante, fazendo tomadas de altura de estrelas, de planetas, de sol. Nascido numa fazenda no meio do Pantanal, ele não podia imaginar que ganharia o mundo graças à navegação. Eu nunca imaginei que fosse passar de uma estação próxima da fazenda onde eu morei, entendeu? E eu costumo dizer que minha mãe dizia que esse menino, quando crescer, vai longe. Eu fui parar na Rússia. No terceiro dia a bordo, finalmente vamos navegar para valer. Saímos de Santos de madrugada e avançamos litoral acima. O super cargueiro tem um longo caminho a percorrer até chegar ao Nordeste e à Amazônia. O Vicente Pinzon faz a chamada navegação de cabotagem. Vai parando de porto em porto. Agora nós estamos no trecho entre o litoral de São Paulo e o Rio de Janeiro. Velocidade de 13 nós, mais ou menos 25 km por hora. A gente sente um pouco o balanço, mas estamos perto da costa, o mar está tranquilo e o navio muito carregado. Então, aumenta a estabilidade. O trabalho dos homens e mulheres aqui dentro é duro, mas olhando esse cenário lindo, esse horizonte, a gente entende porque tantos deles são encantados pela vida no mar. São quase 10 horas de Santos até a entrada do porto de Sepetiba. Contornamos as ilhas, passamos por pequenos barcos pesqueiros e também por outros cargueiros fundeados aqui, à espera de uma vaga no porto. A paisagem é linda, mas é preciso cuidado. O canal de entrada é estreito, longo, por isso, de novo, é importante a presença do prático. A lancha vai se aproximando do Vicente Pinzon para que o prático possa subir a bordo. Ele vai pela escada, praticamente escalando ali. É assim que se faz a abordagem para essa figura que faz a aproximação do navio no porto de Sepetiba. O Vicente Pinzon se aproxima lentamente do porto, conduzido pela experiência do comandante, pela energia da tripulação. O gigante de aço tem a companhia também de curiosos companheiros de navegação. A vida no mar é feita de trabalho pesado, de privações e isolamento, mas também de boas surpresas como essa. Na entrada de Sepetiba, nos despedimos do super cargueiro, que seguirá a viagem, muito bem acompanhado. Lindo. A polícia de São Paulo descobriu uma casa que foi inteiramente transformada em estufa para o plantio de maconha. Os cômodos tinham controle de temperatura e umidade e um sistema sofisticado de ventilação. Aqui ficavam as mudas, todas com a data do plantio nas etiquetas. Em outro local ficavam as sementes. Nesse cômodo estavam as plantas mais desenvolvidas e no balde a droga pronta para a venda. No total, os policiais encontraram mais de 400 pés de maconha. 2 homens foram presos. 23 pessoas foram presas hoje na Grande Porto Alegre, todas acusadas de fazer parte de uma facção criminosa que controla o tráfico de drogas na região. Polícia! Polícia!
Foram 107 mandados de prisão, 86 de busca e apreensão. Todos os envolvidos são suspeitos de tráfico de drogas. Alguns ainda foram indiciados por homicídio, falsidade ideológica, sequestro, tortura e corrupção de menores. O grupo agia na região metropolitana de Porto Alegre. Cada um tinha a sua função definida, desde o distribuidor até o patrão. 47 pessoas ainda são procuradas. Com os detidos havia pistolas, um revólver, munição, drogas e R$3.000 em dinheiro. Mensagens trocadas entre os suspeitos apontam que os líderes da quadrilha davam as ordens de dentro da cadeia. A operação é considerada a maior da história da Polícia Civil do Rio Grande do Sul e foram denúncias anônimas que desencadearam as investigações há 11 meses. Além das prisões, a polícia buscou desarticular o braço financeiro do grupo criminoso. 30 veículos foram apreendidos e 48 contas bancárias foram bloqueadas com autorização da Justiça. Nos Estados Unidos, começaram os funerais das vítimas do massacre em Charleston. Parentes e amigos se despediram de Ethel Lance e Sharonda Singleton. As cerimônias foram marcadas por muita emoção e pela presença do prefeito da cidade e da governadora da Carolina do Sul. Amanhã, o presidente americano Barack Obama discursa no funeral do reverendo Clementa Pinckney. 9 negros morreram no ataque a uma igreja na semana passada. Os Estados Unidos são um país cada vez mais diversificado. O último censo mostra que as minorias estão se tornando maioria. Pela primeira vez na história, o número de crianças brancas de até 4 anos de idade é menor do que a soma das crianças negras, latinas e asiáticas. Segundo a pesquisa, os chineses passaram os mexicanos e estão no topo da lista de quem mais emigra para os Estados Unidos. Paralisação de taxistas em Paris acaba em violência. Théo Taveira. Os grevistas protestam contra o uso de um aplicativo que conecta passageiros com motoristas de carros particulares. O serviço é mais barato. Os trabalhadores consideram a concorrência desleal. Eles bloquearam estradas e queimaram pneus, interrompendo o acesso a aeroportos e estações de trem. Houve confronto com a polícia, que usou bombas de gás lacrimogênio para conter os manifestantes. Nos Estados Unidos, mais um carcereiro é suspeito de ajudar na fuga de 2 prisioneiros. Raquel Vargas. O agente que trabalha no sistema prisional há 27 anos é acusado de contrabandear ferramentas para os condenados. Gene Palmer foi preso e solto sob fiança. A polícia encontrou na casa dele a chave de fenda e o alicate que os presidiários teriam usado para escapar da cela. Ele disse que emprestou as ferramentas em troca de informações de ações ilegais de outros detentos, mas nega que sabia dos planos de fuga. Para os Jogos Pan-Americanos de Toronto, a seleção de basquete do Brasil vai contar com uma jogadora que coleciona vitórias dentro e fora das quadras. Só pelo que faz na carreira, mas também pelas vitórias na vida. Kelly, de 35 anos, teve de vender flores em bares e balas nos faróis da capital paulista para ajudar na renda familiar. Foi um momento de alegria mesmo na nossa vida, onde a gente conseguiu ajudar a nossa família. Com o basquete, Kelly trabalhou em 6 países e conseguiu dinheiro para formar os irmãos, 2 advogados e uma professora. Agora quer ajudar outra família a subir, não na vida, mas no pódio. Eu acredito muito numa medalha. Eu já tenho medalha de bronze, medalha de prata, agora eu quero ouro. Não tem outra. Das melhores marcas. Medalha de ouro, mais uma vez. Jogos Pan-Americanos de Toronto, só na Record. Rio Grande do Sul. A mulher teve as visitas suspensas há 30 dias pela unidade de saúde. É no quarto que a filha nunca chegou a ocupar que Neuza passa a maior parte do tempo.
Valentina tem 2 anos e, por conta de uma fibrose pulmonar crônica, está internada desde as primeiras semanas de vida. A doença faz com que a garota respire somente com a ajuda de aparelhos hospitalares. O problema é que mãe e filha estão há mais de 30 dias impedidas de se ver. Ela precisa da mãe, eu preciso dela, que a gente esforça tanto para dar qualidade de vida e estamos num pesadelo. A família de Santa Catarina se mudou para o Rio Grande do Sul para garantir o tratamento da menina no fim do ano passado. Como não havia vagas em hospitais do SUS, a criança foi internada em uma UTI particular. O único que pode ficar com Valentina é o Edson, pai dela. A mãe tem que se contentar em ouvir as notícias trazidas pelo marido. Falo que a mãe manda beijo, ela se reganha-se toda, de sorrir mesmo, de boca aberta. Fim da angústia para os pais do bebê de 3 meses sequestrado em Lençóis Paulistas, no interior do estado. A suspeita foi presa quando tentava embarcar num ônibus com a criança. O reencontro, depois de 22 horas, foi na delegacia. É um choro de alegria aí, vamos agora cuidar bem dela aí. Patrícia Souza Cardoso, vizinha da família, foi presa na rodoviária. Segundo os pais da criança, ela pediu para cuidar do bebê e depois desapareceu. Numa rede social, Patrícia chegou a postar fotos, se dizendo mãe da menina de 3 meses. Ela, que já cumpriu pena por tráfico de drogas, vai responder por crime de sequestro. Um homem foi flagrado pelas câmeras do prédio onde mora agredindo o cachorro de estimação. Ao ser denunciado por uma vizinha a uma ONG de proteção dos animais, ele ainda tentou subornar os agentes que levaram o caso à polícia. O flagrante revolta. O filhote da raça Pug é chutado para dentro do elevador com violência. Como se não bastasse, o dono ainda bate com um tênis no animal. O cachorro fica imóvel por alguns instantes, até que o rapaz reaparece e arrasta o bicho por uma das patas para fora do elevador. Vizinhos denunciaram o caso a uma associação de proteção dos animais. Quando Maine chegou no prédio para resgatar o cão, ainda teve que ouvir uma tentativa de suborno. Eu te ofereço R$2.000, tá? E eu disse mais um motivo para um animal não ficar. Seria uma propina, então. Com certeza. O agressor não quis nos receber, mas pelo interfone disse que tudo não passou de um ato impensado. O dono do cachorro mora neste prédio há pouco mais de 6 meses. Vizinhos que não quiseram gravar entrevista disseram que era comum ver agressões sofridas pelo animal. Agora, o caso foi parar na polícia. A gente tem que buscar a punição dessa pessoa para que outros fatos não ocorram. O Pug tem 5 meses e foi levado para a casa de uma cuidadora. Olha, o cãozinho que chegou aqui à casa da cuidadora com medo, cheio de receio, agora olha só. Vem pro colo, tranquilo, carinhoso. É certo que agora, aqui ele vai receber todo o amor e carinho que ele merece, né? Adam, esse foi o nome dado para ele, né, rapaz? Olha, quem passa pelo litoral de São Paulo nesta época do ano pode se deparar com pinguins soltos pela praia. Então, muitos chegam até a areia em busca de alimentos, mas acabam perdidos. Os animais são resgatados em péssimas condições. Esse de nadadeira quebrada foi o primeiro pinguim a aparecer na costa do litoral de São Paulo nessa temporada. Ele é da espécie Magalhães e tem cerca de 7 meses de vida. Depois dele, vieram muitos outros, todos jovens e magros. Só para essa ONG, que fica no Guarujá, foram levados mais de 150 pinguins nas últimas semanas. Alguns tão magrinhos que não resistiram. Agora são 40 em recuperação. A primeira etapa do tratamento acontece aqui, é uma espécie de unidade de terapia intensiva. Para cá, vêm os animais mais debilitados, com baixo peso. Nesse momento, tem 20 pinguins nesse local. Eles estão tão fracos que não conseguem nem manter a temperatura do corpo. E diferente do que muita gente imagina, eles não precisam de um ambiente congelado. Esse equipamento é um aquecedor. Ele fica ligado o tempo inteiro.
Como eles chegam muito magrinhos, eles perdem a camada de gordura, então perdem a capacidade de manter a temperatura corpórea. Esse ano, a invasão de pinguins no litoral brasileiro está bem maior que o normal. Olha esse flagrante em Santos. O surfista gravou 2 pinguins pegando uma onda, bem perto da areia. Até o fim do inverno, devem aparecer mais algumas dezenas. Mas eles só vão poder seguir o caminho deles em outubro, quando acontece a corrente de retorno e está programada a soltura.